Gente, os capacitores, que nem os resistores, eles também se associam. Eles podem, ao invés daquele um capacitor que eu tinha antes ligado na fonte, eu posso ter três assim em série, né? Início de um ligado com o fim do outro, que nem vocês estudaram nos resistores. E eu posso transformar esses três capacitores num único capacitor. Como é que eu faço a capacitância equivalente? A capacitância equivalente, ó, que eu vou chamar de C equivalente de todos eles, assim, ela pode ser calculada pela expressão do circuito paralelo. Lembra, desculpa, do resistor paralelo. Vai ser o contrário dos resistores. Então, aqui vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, o inverso, vou ficar uma bosta aqui, o inverso da capacitância equivalente. Que nem vocês faziam com os resistores, tá? Só que em paralelo, tem que fazer a troca capacitor em série para resistor em paralelo. Só tem que cuidar uma coisa que não troca, tá? É só o cálculo da equivalente. O que nós tínhamos no circuito série? Vocês lembram? Se o circuito é série, a corrente que flui em um é a corrente que flui no outro é a corrente que flui no outro. O que significa isso? O que um carrega, o outro carrega também. O que um descarrega, o outro descarrega também. Isso significa que eles vão ter sempre em série a mesma carga nas placas, porque o que um carrega, o outro carrega também, né? Então essas são as duas informações que tem que saber sobre capacitores em série. Se os capacitores estiverem em paralelo, como esses aqui, início de um ligado, início de um com início, fim com fim, primeiro de tudo, para achar a capacitância equivalente, você faz como você fazia o contrário nos resistores, ou seja, a continha que tu fazia em série, simplesmente soma. O série de resistores era uma barbada de fazer, aqui no caso dos capacitores tem que ser em paralelo. Capacitância equivalente é C1 mais C2 mais C3, certo? E outra coisa que não é o contrário, não esqueçam que se eles estão ligados inícios por fins, a tensão nesse primeiro V1, a tensão nesse segundo V2 e a tensão nesse terceiro V3 serão iguais. Então, a tensão em cada um dos capacitores será igual como era nos resistores, como eram nos resistores em paralelo, certo, gente? Então, essa é a questão da associação, trocar, ó, tensões iguais, deixa eu aparecer olheiros. É simplesmente trocar a resistência equivalente pela capacitância equivalente, né? Inverter no série no paralelo, mas as outras informações são as mesmas. Lembrando que isso aqui são correntes iguais que acabam carregando os capacitores iguais. Certo, gente? Uma última coisa. O que vai servir, de que jeito eu posso calcular a capacitância de um capacitor? O que depende aquele valor de capacitância, que é quanto de carga ele tem por volt, né? Os farads. Ele depende de fatores físicos do capacitor. A capacitância do capacitor depende basicamente de duas coisas. A área que essas placas têm aqui, a distância entre as duas placas aqui e também qual é o material que tu vai usar aqui no meio. Vai ser ar? Vai ser vácuo? Vai ser madeira? Qual é o isolante que tu vai colocar aqui no meio? Então, olha só. A capacitância ela pode ser calculada por Epson A sobre D. Formulinha para saber. Epson A sobre D. Capacitância proporcional à área das placas, capacitância inversa à proporção da distância entre as duas placas, certo? E esse Epson aqui, o que é, gente? Esse Epson aqui, ele é chamado de permissividade elétrica. E essa permissividade é um valor que depende do quê? Ele depende do material isolante, tá? Não é o metal das placas, é o material isolante que tem aqui no meio. Eu vou botar ar, vai ser um Epson, a vácuo vai ser outro Epson, e assim por diante, certo? Olha um exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Aqui eu tenho uma fonte de 200 volts ligada num capacitor. O que tu sabe? Que esse capacitor ele vai se carregar aqui positivo, aqui negativo, assim, certo? Aí ele vai ter uma tensão de 200 volts em cima dele, como tu pode perceber ali. E aí tem uma distância entre as placas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproximar as placas, ó. Aproximar. Ela tinha uma distância D, passou a ser D sobre 2. Só que tem que cuidar uma coisa. Eu estou mantendo a fonte de tensão aqui. Então, tu sabe que o capacitor ele vai sempre acabar tendo aquela tensão aplicada nele. Então, tu já sabe que a tensão do capacitor antes era 200 volts e a tensão depois continua sendo 200 volts. Agora é hora de pensar. Olha só, a tensão do capacitor não mudou. Se a capacitância é εA sobre D, veja que existe uma proporção inversa entre a distância e a capacitância. Se a distância foi dividida por 2, ó, eu dividi a distância por 2, tu sabe que a capacitância vai ser multiplicada por 2. Então, ó, essa capacitância aqui vai acabar multiplicada por 2.
Vamos entender qual é o efeito disso? Se capacitância é Q sobre V. Se a capacitância aumentou, de que jeito a capacitância pode aumentar? Aumentou porque eu vi aqui, ó, diminuiu a distância, né? A capacitância aumentou. Olhando para cá, quais são os efeitos da capacitância aumentar? Ela é direta proporção com a carga. Ou a carga aumenta também, para a capacitância aumentar, ou a tensão, como é a inversa, diminui para a capacitância aumentar. Porém, como nós vimos aqui, a tensão aqui era 200, aqui continua sendo 200, então essa tensão aqui, ela não se modificou. Qual é o jeito, então, da capacitância aumentar? A carga, neste caso, vai aumentar também. Então, pensa comigo. Se a capacitância multiplicou 2 vezes, a carga também multiplicou 2 vezes. Isso significa que, se aqui ele estava armazenando uma carga Q, naquelas placas ali, agora a carga vai ter que aumentar 2 vezes. Ou seja, as plaquinhas ali, ó, vão armazenar mais carga elétrica e vai ficar ali uma carga de 2, que esse é o tipo de análise que eles podem pedir para vocês de capacitores, certo, pessoal? É um assunto muito difícil de aparecer na UFSC, mas eu espero que vocês assistam esse vídeo aí de repente até na viagem lá para Santa Catarina, tá? É muito difícil de aparecer, mas minha consciência está tranquila agora, tá bom? Beijos.